Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você também que está assistindo a gente pela TV UFMA, lá no Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, véspera de feriado, então um dia aí que deve ter bastante ajuste de posição para passar o feriadão, já que vai ser feriado aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos vão sair indicadores importantes, então a gente pode já ver um ajuste dessas posições para passar o dia de amanhã de uma forma mais tranquila. Mas a gente tem outros pontos aí para falar para vocês, porque saiu o Índice de Confiança do Comércio, medição da FGV, a gente vai trazer esses dados para vocês. Saiu também o IGPM do mês de maio, então a gente vai ver o que o IGPM está apontando aí para a inflação, vamos ver como termômetro que eu sempre falo aí do que esperar para o IPCA, já que o IGPM já tem a movimentação cheia, e não tão cheia, né, porque maio está no finzinho, mas a gente já tem uma boa prévia do que pode acontecer aí na inflação, principalmente ao consumidor, e a gente tem também dados do mercado de trabalho, porque hoje saiu o desemprego e temos aí boas notícias do mercado de trabalho, pelo menos para a gente aqui são boas notícias do mercado de trabalho. Além disso, a gente vai passar aí pelos principais assuntos do mundo e aqui do Brasil, em relação a aberturas e fechamentos. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos espectadores, bom dia especial ao pessoal lá de São Luís do Maranhão e região que está vendo a gente pela TV UFMA, perdão, eu falei a universidade errada, mas hoje a gente vai falar bastante da PNAD aí, que mostrou os dados de desemprego e renda, a gente está com o mercado de trabalho mais aquecido agora nesse momento, acabou aquela questão da sazonalidade dos 3 primeiros meses e voltou com tudo a contratação a partir desse mês de abril. Vamos mostrar, inclusive, quais são os setores aí que melhor empregaram, que tipo de emprego foi formado, né? Vamos falar também do IGPM, que foi muito em linha com o que a gente falou ontem, né, do IPCA 15, então os mesmos setores basicamente aumentando aí a inflação, então vamos falar também sobre isso, vamos falar sobre a confiança do comércio, mas já que tem tanto assunto no dia de hoje, a gente já parte para a agenda, né? Então tem bastante, a agenda não está tão cheia hoje, né? Mas saiu muito indicador, então Débora, o que o nosso telespectador pode esperar do dia de hoje? A agenda não está tão cheia hoje se a gente pensar em relação aí a Brasil, a mundo, mas em relação a Brasil ela tem bastantes indicadores aí presentes. Então saiu o índice de confiança do consumidor de junho na Alemanha, logo cedinho, então 3 horas da manhã já teve aí a divulgação do índice de confiança. Agora aqui no Brasil, 8 horas da manhã, a gente tem uma série de indicadores da FGV. Hoje a FGV trabalhou, hein, porque saiu o IGPM de maio, a confiança do comércio de maio e a confiança dos serviços, do setor de serviços de maio. A gente vai falar do comércio hoje e a gente deixa aí os serviços para um próximo programa, já que não vai dar tempo de falar dos dois. A PNAD contínua saiu às 9 horas da manhã, trimestre encerrado em abril. Então a gente vai trazer esses dados do mercado de trabalho aí, renda, criações de vagas. Vamos ver como é que foi o retrato desse mercado de trabalho no trimestre finalizado em abril. E às 9 horas saiu o CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor, e o núcleo do Índice de Preços ao Consumidor de maio. Claro, aqui dados preliminares, porque a gente não tem o fechamento ainda de maio de fato. Vai sair fluxo cambial semanal às 2h30, 2h45 tem dirigente do Fed falando lá nos Estados Unidos, então dessa vez quem vai falar é o presidente do Fed de Nova York, o John Williams. Ele vai participar ali de um painel, então isso deve ganhar um peso grande, mas o que também deve ganhar um peso grande é a divulgação do livro bege, que também acontece à tarde, e o livro bege é conhecido aí por trazer perspectivas para a economia dos Estados Unidos. E nesse momento de incerteza, tanto a fala do John Williams como o livro bege acabam ganhando um peso maior. A gente tem divulgação do balanço da TIM na Itália, depois do fechamento dos mercados. Salesforce nos Estados Unidos também divulga seus resultados. E hoje tem eleição presidencial na África do Sul. Então, como falei, a agenda hoje ela não está tão recheada, pensando em indicadores globais, mas aqui no Brasil, principalmente da FGV, a gente teve bastante coisa, então vamos trazer esses pontos para vocês. Então já vamos começar o nosso giro pelo mundo aí, porque todo mundo está esperando aí, pelo menos no mundo, o livro bege, que sai diversas estatísticas importantes macroeconômicas dos Estados Unidos, né? Mas isso daí deve ter influenciado um pouco a Ásia nessa manhã, né? Então como que a Ásia fechou os seus mercados?
Bom, a Ásia hoje ela fechou mista, né? Como a gente gosta de falar, fechou sem direção única. Parte das bolsas foram para o terreno negativo e uma parte menor foi para o terreno positivo. E elas acabaram reagindo a fatores diferentes. No caso japonês, é algo que eu vim falando desde o começo da semana, voltou a aparecer. Os títulos do Tesouro lá, os títulos de dívida do governo japonês voltaram a avançar. Então, as expectativas para os juros e os rendimentos desses títulos avançaram mais um dia. Então, estão ali seguindo a pressão que está vindo principalmente de fora, principalmente dos Estados Unidos, do rendimento das treasuries. E lá no Japão foi furado o patamar psicológico de 1% mais uma vez. Então, a gente renova a alta aí das expectativas para os juros no maior patamar em 12 anos ainda. Então, a última vez que a gente viu esse teto de 1% sendo furado foi em 2012. Então, aqui, o Japão ele tem uma política bem acomodatícia de juros. É até estranho, eu estava comentando com o André, ver esse tipo de notícia em relação ao Japão. Primeira vez que eles subiram os juros em 17 anos foi em março desse ano, mas ainda tem um patamar de juros bem pequenininho lá. O que está acontecendo são as expectativas futuras que estão subindo e aí estão passando esse patamar de 1% que acaba sendo importante psicologicamente no Japão. Então, a gente não via isso há muito tempo e ontem até no chat alguém perguntou, nossa, há 17 anos? Sim, há 17 anos o Japão não mexia nas suas taxas de juros e mexeu pela primeira vez em março desse ano, em todo esse período. E aí a gente está vendo também essa renovação das máximas em relação às expectativas. Isso está trazendo uma pressão para os ativos de maior risco no Japão. Então, hoje o setor de eletrônicos, por exemplo, acabou sofrendo lá no Nikkei 225 e isso puxou o Nikkei para baixo. Então, essa combinação de fatores, o menor apetite pelo risco e uma taxa de juros mais pressionada, a combinação disso puxou o Nikkei 225 para baixo. Vocês vão ver na abertura que ele ficou no negativo. Por outro lado, o Xangai Composto acabou ficando aí na liderança praticamente, poucas bolsas ficaram no azul. O Xangai Composto foi uma delas, ele teve uma alta não tão expressiva, de 0,06%, mas ainda assim teve alta. E lá na China o que pesou foi uma nova expectativa, uma renovação das expectativas em relação a novos estímulos do setor imobiliário. Eu sempre venho falando aqui que o setor imobiliário chinês está enfrentando alguns desafios, ele está ali bastante fragilizado por diversos motivos e parece que a gente vai ter uma nova rodada de estímulos envolvendo a região de Xangai e outras cidades chinesas. Então, isso acabou animando os mercados. A gente viu até um movimento mais cedo de commodities em alta, agora elas já voltaram a arrefecer, mas a gente tem essa nova expectativa em relação a estímulos do governo chinês e isso acabou puxando o Xangai Composto para o terreno positivo. Então, hoje, bolsas ali seguindo direções divergentes e muito impactadas por fatores locais e até mais corporativos. Esse foi o movimento que a gente teve na manhã, inclusive nos futuros de Nova York, mas esse é assunto para daqui a pouquinho. Vamos agora para o Brasilzão, Débora, que saiu os dados do IGPM, que é a maneira que a FGV, Fundação Getúlio Vargas, ela divulga o seu índice inflacionário. Não é o oficial, mas é bom para a gente ter uma ideia do que pode estar acontecendo com a nossa inflação. E a inflação medida pela FGV, ela ficou bem em linha, ou seja, muito semelhante aí com o que aconteceu no IPCA 15, que a gente falou ontem sobre ele. A gente montou um gráfico, inclusive, para mostrar para vocês tudo o que aconteceu. Se a gente for ver aí que a gente tem que o IGPM, ele subiu 0. Tá certo isso aí? O IGPM ele caiu 0,34, aqui é acumulado de 12 meses. Acumulado em 12 meses, Então, se a gente pegar o acumulado em 12 meses, a gente tem que o IGPM está em 0,34 negativo ainda, porque muito puxado pelos negativos do IPA. O IPA ele ficou muito tempo no negativo, ele está começando a ter uma alta agora, ele está com acumulado de 1,73%. O IPC, que é o mais importante para a gente, está com um acumulado de 2,96%. Se a gente for comparar, por exemplo, com o IPCA 15, ele está em 3,7%, então ele está mais ou menos em linha, ele está constante. E o INCC, que é o índice da construção civil, está em 6,68%. Agora, vamos ver os dados mensais agora, para a gente observar o que está acontecendo.
você vê que tem um salto bem considerável do IGPM, né, que ele saiu de 0,31 em abril, vai para 0,89 em maio, e muito mais ele foi puxado justamente pelo IPA. O IPA ele sai de 0,29% para 1,06% aí nesse mês. E o que é o IPA? O IPA é o índice ao produtor. Então, o preço ao produtor ficou mais caro. A gente vê que são bens industrializados que ficaram mais elevados, teve uma alta de mais de 1% também. E matérias-primas também se elevou bastante, um aumento de 1,50% aí, 1,5% aí nesse mês. Então, você está tendo alta no preço de algumas commodities, alta no preço, por exemplo, de alguns combustíveis, isso está elevando o preço aí para o produtor. Só que o que importa para a gente de verdade é o IPC, porque ele sim é aquele que está medindo a inflação ao consumidor. E ele ficou exatamente igual ao nosso IPCA 15, ele está em 0,44%. E você vê que as pressões foram as mesmas. Você teve uma alta no preço dos combustíveis, então o grupo transporte se elevou em 0,76%. Os medicamentos ainda continuaram sendo o fator decisivo aí, com medicamentos subindo mais de 1% aí nesse momento, e os alimentos arrefecendo. Então também a gente vê uma queda na inflação de alimentos aí agora nesse momento. Então foi isso que aconteceu aí nesse momento aí com o IGPM. Então ele tem basicamente as mesmas características que a gente observou no IPCA 15. Então tá bem em linha, para quem gosta de falar de manipulação de dados aí, acho que a GV não teria nada a ganhar com manipulação de dados aí inflacionários, né? Pois é, a gente tem esse movimento de tentar descredibilizar o IBGE, mas aqui a gente vê outras instituições, inclusive um dia a gente estava aqui apresentando outros dados que nem eram do IBGE e as pessoas estavam falando no chat, esses dados do IBGE não tem como confiar. A gente estava falando de PMI, que é S&P Global que acaba montando, né, uma instituição que nem brasileira é. Então a gente vê aqui, né, justamente essa confirmação e trazendo uma perspectiva do que já esperar para o IPCA cheio de maio, e vamos ver se a gente vê esse reflexo da redução dos preços dos alimentos por lá. Mas a gente tem desemprego para falar também, né? Porque tem boa notícia aí. A gente tem uma ótima notícia, né? Porque o desemprego caiu para 7,5%. É uma das menores taxas da série histórica. A série histórica começa em 2012, quando a gente começa a medir o desemprego, na verdade, taxa de desocupação é a palavra certa, mas tudo bem, pela PNAD contínua e trimestral, né? E a gente tem que, agora ele caiu para 7,5%, valor que a gente observava geralmente no ano de 2014, né? Se a gente for pegar para esse trimestre encerrado agora em abril, é o melhor resultado desde 2014. 2014 estava menor ainda, mas é o melhor resultado desde aquele momento. E você também teve uma baixa considerável da taxa de subutilização. Então, agora ela está em 17,4%. A subutilização é o quê? Pessoas que querem trabalhar mais, mas não conseguem. Então, elas são subutilizadas. Então, elas gostariam de trabalhar mais horas por dia, trabalhar pelo menos 8 horas, mas não conseguem um emprego de 8 horas. Aí é um problema estrutural que a gente precisa resolver. E da onde que saiu essa melhora do emprego? A gente montou aqui uma tabela mostrando para vocês, segundo os dados da PNAD ainda, como que foi a formação desses postos de trabalho que ocorreram. Você teve uma formação de 601 mil postos de trabalho e o grande campeão foi o setor privado. Mas teve mais formação de empregos com carteira assinada do que sem carteira assinada. Esse SCA sem carteira assinada. Então, mais emprego formal sendo feito no setor privado. Setor doméstico teve um aumento de 2 mil postos de trabalho e 30 mil postos de trabalho saíram aí sem carteira assinada. O setor público também teve uma grande contratação, mas boa parte dessa contratação do setor público foi sem carteira assinada, mas mesmo assim a gente tem 45 mil novos funcionários públicos estatutários, aqueles que passam em concurso, e 38 mil funcionários públicos com carteira assinada. A gente tem também uma boa formação de trabalhadores por conta própria, uma formalização inclusive, porque formam-se mais trabalhadores por conta própria com CNPJ, ou seja, aquele que é MEI e tudo mais, do que aquele que trabalha sem CNPJ, que é aquele que faz o bico, né? Aquele que vai lá, vende uma coisa na rua, vende pano de prato, vende pano de chão, vende alguma coisa no farol. Então esse aí é o sem carteira assinada, é o sem CNPJ. Então a gente teve até uma boa qualidade de emprego sendo formado, principalmente no setor privado, e bastante emprego com carteira assinada. E a gente também teve uma elevação da renda. Se a gente for pegar a renda
a renda, não a ocupação principal, ou seja, a renda que a pessoa ganha no seu emprego, ela sai de 2.718 em janeiro de 2022, ela já chega em 3.056, um aumento de R$10 se a gente for pegar em relação ao último trimestre, e um aumento de quase R$300 aí se a gente for pegar em relação a 2 anos atrás. Então, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? 1 ano e 4 meses atrás, né? Então, você vê aí que também está aumentando a renda, isso é fruto também das políticas de aumento do salário mínimo, boas condições de negociação salarial, e além de tudo, se a gente for pegar a renda que o trabalhador brasileiro habitualmente recebe, mas daí contando tudo, além da principal ocupação, está em R$3.151. Então, você tem também um bom nível de renda que o trabalhador está recebendo. É baixo ainda? É baixo. Mas a gente teve uma boa melhora aí, principalmente se a gente for comparar aí aos momentos que você não tinha esses aumentos reais de salário mínimo. Então, o mercado de trabalho está aquecido, o mercado de trabalho está cada vez com desemprego menor. Esse é o primeiro mês importante para a gente observar o mercado de trabalho, que acaba aquela sazonalidade do primeiro trimestre com o fim das vagas de temporárias. Então, a partir de agora, a gente vai conseguir ver aí como que vai andar o mercado de trabalho. E esse primeiro mês, que é aquele mês que a gente sempre espera a queda, teve uma queda bem considerável, voltou aos patamares aí de 2013, então patamares que a gente estava vendo com vagas temporárias. Então, a gente leva a crer que, se a tendência continuar, a gente vai ter um desemprego cada vez menor esse ano, Débora. E aqui a gente tem que lembrar só a nossa audiência aí que a gente está falando de rendimento médio real, tá? Então a gente já está falando de desconto da inflação, porque isso é algo que aparece bastante no nosso chat de dúvida. Mas vamos seguir por aqui, porque a gente tem dados da confiança do comércio para passar para vocês. E a gente teve uma queda nesse mês de maio. A gente vinha, né, de 2 altas consecutivas do setor comercial. E agora, no mês de maio, a gente vê o comércio, a confiança, né, na verdade, do comércio voltar a cair. Então, eu montei alguns gráficos para vocês, para a gente ver o que está puxando o índice de confiança do comércio, que a gente chama de ICOM aí, na verdade quem chama de ICOM é a FGV, e o que está compondo essa confiança do comércio e da onde veio a principal queda. Quando a gente olha aqui, a gente vê que a linha verde, que é o índice da situação atual, então é como é que o setor comercial está analisando a situação atual. A gente vê uma boa queda aí entre o mês de abril e o mês de maio. E por que a gente está vendo essa queda? Daqui a pouco a gente vai ver o quanto variou, mas eu já vou explicar para vocês. Essa queda está vindo bastante da análise da situação atual por uma redução da demanda do setor comercial no Rio Grande do Sul. Então, enquanto na indústria a gente não viu esse impacto tão grande na confiança divulgada ontem, no comércio ela já está aparecendo. Então, a gente vê essa queda na expectativa de demanda devido à tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e isso está impactando, está impactando aí a análise da situação atual do setor comercial aqui no Brasil. O índice de expectativas, ele andou basicamente de lado, então a gente não teve uma mudança tão relevante entre o mês de abril e o mês de maio, mas também tem um impacto aí de como é que vai ser a retomada desse setor comercial, e não só por impactos aqui de Rio Grande do Sul, mas também por outras conjunturas, né? Então, se a gente pensar na taxa de juros, que agora é esperada uma taxa terminal mais alta aqui no Brasil no ano de 2024, a gente sabe o quanto o comércio é sensível a esse tipo de movimentação de juros, de expectativa para juros. Então, a gente tem uma expectativa de uma taxa mais alta esse ano e uma expectativa de que ela não vai cair tanto no ano que vem também. E temos, junto a isso, uma pressão ali vinda dos juros futuros, isso acaba impactando, sim, as expectativas para o comércio. Por mais que a gente tenha visto agora o desemprego melhorando, a renda melhorando, algo que impacta também o comércio, a gente tem, por outro lado, essa pressão vindo das expectativas, principalmente em relação à Selic, depois das mudanças que a gente viu acontecer na reunião, que a gente teve uma queda menor do que a gente estava esperando na última reunião do Copom, e essa sinalização do Roberto Campos Neto de que talvez tivesse pausa na próxima reunião, e isso já aparecendo em relatório Focus também. Então, aqui a gente tem uma piora de perspectiva para o cenário de juros brasileiro, e a gente sabe que o brasileiro precisa de crédito para consumir,
e isso acaba impactando as expectativas, principalmente aí para o futuro. Então, vamos mudar aqui o gráfico para o pessoal de casa acompanhar, para ver como é que foi a variação em relação ao mês anterior e em relação ao ano anterior. Então, como eu falei, o índice de confiança do comércio, quando a gente olha a situação atual, que é justamente essa análise do momento atual do Brasil, a gente vê que teve uma queda de 7,9 pontos percentuais, uma queda de quase aí 8, né? Uma queda bem expressiva em relação ao mês passado, que a gente tinha uma confiança melhor no comércio. E aqui que entra justamente esse impacto da tragédia do Rio Grande do Sul. Quando a gente olha o índice de expectativas, como eu falei, ele andou basicamente de lado, ele não teve ali uma alta expressiva, nenhuma queda, ficou em 0,1 ponto percentual, ficou basicamente de lado, e aqui a gente só não viu uma outra análise justamente por conta do cenário pintado aí, especialmente em relação a juros, mesmo com outras variáveis melhorando. E a gente tem uma queda no total aí da confiança do comércio de 4 pontos percentuais. Então, uma queda muito puxada pelo índice da situação atual. Se a gente for olhar bem, né, a gente consegue ver isso. Mas em relação ao ano passado, então, da forma que o setor comercial estava analisando essas mesmas variáveis no ano passado, a gente teve melhora em todas elas, mesmo tendo essa queda das expectativas entre abril e maio. Então, quando a gente olha a análise da situação atual, apesar de tudo que a gente está enfrentando e de toda essa deterioração da confiança e dessa análise presente, aí, principalmente por conta do Rio Grande do Sul, a gente vê que em relação a maio de 2023, a situação ainda está melhor avaliada, em 0,9 ponto percentual. O índice de expectativas está bem superior ao do ano passado, então as expectativas para o futuro, também apesar do cenário, estão melhores do que estavam em maio de 2023, e o índice de confiança do comércio, de uma forma geral, também está melhor do que estava no começo do ano passado. Então a gente consegue ver aqui essas movimentações, apesar de um cenário de tragédia e uma análise nebulosa em relação a juros aqui no Brasil, a gente ainda tem um cenário um pouco melhor do que tinha em maio de 23. Vamos então agora para a abertura de mercado, Débora. Como que está o nosso querido amigo mercado? Tá caindo, hein? Tá caindo, tá meio triste o mercado, hein? Tá esperando o feriado, né? Pois é, já está se preparando para o que vem nos próximos dias, né? Porque amanhã é feriado aqui no Brasil e a gente não vai ter negociação. Então, o que acontece? Hoje o mercado já está se posicionando para o que vai sair amanhã também. Então, já está se posicionando para o que temos hoje de notícia e indicadores e tudo mais, e já está se posicionando para passar quinta-feira, já que a gente não vai ter negociação, tem que já posicionar para o dia de amanhã, e amanhã sai PIB nos Estados Unidos, então um dado importante aí que vai sair no feriado, e na sexta-feira, por mais que o mercado esteja aberto, a liquidez é muito menor, porque é emenda de feriado, e por mais que a gente tenha operações na Bolsa e nos mercados de uma forma geral, normalmente as operações são muito reduzidas. Então pode ser que o mercado já esteja se posicionando para segunda-feira. E aí a gente tem um dado muito importante que sai na sexta nos Estados Unidos também, que é o PCI, Índice de Gastos com Consumo. E esse índice de gastos com consumo é uma medição de inflação ali dos gastos com consumo pessoal, e o Banco Central dos Estados Unidos dá um peso enorme para essa métrica. Eles olham muito de perto e usam esse indicador para condução de política monetária. Então a gente tem dados importantes que saem hoje à tarde, então a gente está falando de livro bege, isso fora do Brasil. Na quinta-feira a gente tem PIB e na sexta a gente tem o tal do PCI tão aguardado para essa semana. E aí o mercado já está se posicionando para possíveis, inclusive, reveses que possam vir aí dessas divulgações, principalmente da sexta-feira, que tem muito potencial para mexer com as expectativas de juros. Mas quando a gente olha hoje lá nos Estados Unidos, as expectativas de juros já estão subindo. Então, a gente tem uma alta aí nos rendimentos dos títulos do Tesouro de 0,89%, chegou até a subir 0,90% aí para quem estava vendo na tela. E isso a gente está vendo desde manhã, tá? Não é algo que está acontecendo agora, as expectativas lá já estavam subindo. Então, os rendimentos dos títulos do Tesouro para 10 anos, aqui no títulos do Tesouro, né, títulos de dívida dos Estados Unidos que eu estou falando, para 10 anos já estão subindo, e aí a gente tem essa pressão negativa nas bolsas, porque, como eu sempre falo,
expectativas de juros mais altas acabam aí levando, né, mais para a renda fixa e mais para investimentos conservadores, o recurso, até em momento de incerteza, é lá que ele vai ficar mesmo. E isso diminui o apetite pelo risco, e a gente vê as bolsas caindo em bloco. Tem um outro fator mais local dos Estados Unidos e mais corporativo, que foi mais também ligado a companhias aéreas, porque hoje, no finzinho do dia de ontem, a American Airlines ela acabou divulgando ali uma redução das expectativas para os lucros nesse ano e para as receitas também. Então, ela revisou para baixo tanto receita como lucro. E aí as ações da American Airlines caíram um monte ontem, né? Eu ia falar American Airlines despencou, mas a última vez que eu falei isso, depois eu fiquei pensando que coisa horrorosa que eu falei, mas caiu com força. E hoje no pré-mercado estava caindo mais de 8%. E isso também acaba pressionando o setor de transportes aéreos aí, de uma forma geral. E aí a gente tem também DI Futuro hoje subindo, também já se posicionando para todos esses dados que vão sair nos próximos dias. O dólar sobe junto ao rendimento das treasuries e a queda da nossa bolsa. E hoje a gente não conta nem com o apoio do petróleo, que a gente contou aí durante a semana toda, porque o petróleo cai 0,55, e nem com o minério de ferro, porque ele também caiu em Dalian na China. Então hoje os pesos pesados do nosso Ibovespa, Vale e Petrobras, que juntos aí têm um grande peso na composição do índice, não vão contribuir para puxar o Ibovespa para cima. Então a gente tem aí essa queda do Ibovespa também por esse fator, além da diminuição do apetite pelo risco. Débora, a gente vai agora lançar aí, mostrar para o nosso telespectador que vai ter um lançamento muito especial para todo mundo que for membro de série, né? A gente está fazendo, a gente vai lançar um novo original de série, todo para quem é assinante aí, Extremismo Religioso, o Sequestro da Fé. A gente sabe que hoje os evangélicos representam mais de 1/3 da população brasileira e é o grupo mais pujante aí, se a gente for pegar entre os religiosos aqui no Brasil, né? A gente também sabe que a bancada evangélica é muito forte aí no Congresso. Ela saiu em 30 anos de 32 para 228 representantes. E a gente lida aí com boa parte dessa bancada que ela tem pautas muito conservadoras e pautas que, às vezes, inclusive, agride a democracia brasileira. Então, qual que vai ser as ameaças que esse grupo representa? Quais são as ameaças que esse grupo representa para a democracia e para o Estado laico no Brasil? Então, a gente tem essa série em 4 episódios aí, que vai estar disponível aí para todo mundo que for assinante. Então, se você não for assinante, já clica aqui no link aqui embaixo aí, assina que a gente vai aí, você vai poder acompanhar essa minissérie aí em 4 capítulos aí, vai ser imperdível, mais um grande produto de série, Débora. E agora, vocês ficam com o Rolê ICL, com o William De Luca e o Guga Noblat. Eu estarei de férias na semana que vem, então vou desejar para vocês um bom feriado. Não vou falar até segunda-feira, porque vocês estarão em excelente companhia com o André aqui. Eu volto na outra segunda, então são só 5 dias, aí não vai nem dar tempo de sentir saudade. Aí eu volto na segunda-feira, na segunda-feira, dia 10, mas na segunda-feira tem o André aí conduzindo o Mercado de Investimentos com vocês. Então, um excelente feriado e a gente se vê depois das minhas férias. Até a próxima, gente. Até segunda. Tchau, tchau. Uma intervenção da justiça divina direta. Nós vamos influenciar, sim! Se antes o slogan era cristão não se mete em política, agora o slogan passa a ser irmão vota em irmão. Aí qual é a função deles? 3 verbos. Crescei, multiplicai e dominai. Dominar por completo o sentido do que é ser evangélico, do que é ser cristão, no limite do que é ler corretamente a Bíblia, no limite de quem é Jesus. Já pegaram um texto bíblico para dizer que os negros eram inferiores e legitimar a escravização. Já pegaram um texto bíblico para perseguir indígenas. Foi esse tipo de movimento religioso que inclusive matou Jesus. Ainda que ninguém assuma publicamente professar essa teologia de dominação, ela está cheia de arautos por aí.